Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Nós vamos à palavra do dia de hoje e logo em seguida uma oração. A palavra do dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do profeta Elias. E eu gostaria muito que você que já é inscrito no canal, compartilhe o nosso vídeo, dê like, é muito importante dê like e visualize o vídeo todo, para que o YouTube possa indicar os nossos vídeos para mais pessoas. E você que está chegando pela primeira vez, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. É muito importante, tá bom? Vamos então à palavra de hoje, que tem como tema a história do profeta Elias. Então, Elias, queridos irmãos internautas, nasceu na cidade de Tisbe. Ele foi levado por Deus como um profeta para confrontar a idolatria em que vivia o povo de Israel, governado pelo rei Acabe, meus queridos, e a sua esposa, a tão conhecida Jezabel. E os israelitas, nessa época, se afastaram do Deus vivo e começaram a cultuar, a adorar Baal. E certo dia Elias encontrou-se com Acabe e falou: certamente o Senhor Deus de Israel não trará mais chuva a Israel como nos próximos anos. A chuva voltará apenas mediante a minha palavra. Depois disso, Deus pediu que Elias fosse para o riacho de Querite, que ficava a leste do rio Jordão, e lá ele seria alimentado por corvos e beberia a água ali do riacho. E Elias, ele fez como o Senhor lhe ordenou e sobreviveu às margens do riacho por algum tempo, até que esse mesmo riacho secou, porque não havia mais chuva sobre a terra. E Deus ordenou a Elias que fosse para Serepta para encontrar-se com uma viúva. Ela haveria de alimentá-lo. A viúva de Serepta, na história de Elias, quando Elias chegou em Serepta, meus queridos, encontrou-se a viúva e lhe pediu: você pode me trazer um pouco de água e um pedaço de pão? Mas a viúva respondeu para Elias dessa forma assim: meu senhor, tenho apenas um pouco de farinha e óleo em meu jarro. Eu estava aqui recolhendo alguns gravetos para preparar uma refeição para mim e para o meu filho, e iríamos comer e depois morrer, pois não temos mais comida. E aí Elias responde a essa viúva dizendo: não tenha medo, vá para casa, faça um pequeno bolo com o que tem e traga para mim, e depois cozinhe para si e para o seu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17, verso 14. E ela fez, meus queridos irmãos, conforme tudo que Elias tinha ordenado, e de fato o seu azeite e a sua farinha não se acabaram. E algum tempo depois o filho da viúva ficou muito doente e veio a morrer. E a viúva, muito triste, falou ao profeta: o que foi que eu fiz, homem de Deus? Você veio à minha casa para lembrar dos meus pecados e matar o meu filho? Elias levou o menino morto para um quarto onde estava hospedado e o deitou na cama. Então clamou ao Senhor. E o Senhor, também, ele orou desta forma, está lá em 1 Reis 17, 20. Ó Senhor meu Deus, também até essa viúva, em cuja casa estou, afligiste, matando-lhe o seu filho. E então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e pediu que Deus lhe restaurasse a vida. E Deus ouviu a oração de Elias, como nós sabemos, e trouxe o menino à vida, a criança. E Elias devolveu a criança à mãe, e esta declarou: agora sei que tu és, de fato, um homem de Deus. Passou algum tempo, amados irmãos, e Obadias e os 100 profetas, Passado 3 anos da seca, Deus pediu a Elias que se apresentasse a Acabe, pois tinha decidido que iria mandar chuva outra vez. E Elias foi encontrar-se com o rei. E naquele tempo o rei Acabe pediu ajuda de Obadias, um dos responsáveis pelo palácio, para administrar a quantidade de comida que ainda tinha
sobrado na cidade. E Obadias, querido, ele era um homem muito temente a Deus e ele conseguiu esconder 100 dos profetas do Senhor em cavernas, pois Jezabel estava em uma campanha para extermínio de todos os profetas. E aí a Bíblia nos mostra o quê? Os 2 altares e a resposta de Deus. Então o rei Acabe e Obadias se dividiram em uma jornada para procurar o que restou de comida nos territórios do reino. Quando Obadias estava em sua jornada, ele encontrou-se com Elias, ajoelhou-se diante dele e disse: És tu mesmo, Elias? Sou. Vá dizer: sou o senhor Acabe, que estou aqui e desejo falar com ele. E Obadias dirigiu-se a Acabe e passou a informação. Quando Acabe encontrou Elias, ele lhe disse: é você mesmo, ó perturbador de Israel. Então confira esse trecho na história, porque presta atenção, Acabe era um homem que trouxe o pecado junto com sua esposa, levou Israel à destruição, e aqui ele culpa Elias de perturbar, sendo que é ele o perturbador do culto, da ordem, do verdadeira adoração. Depois de derrotar os profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias disse a Acabe: acho melhor você ir comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva. E Elias subiu no Monte Carmelo com seu ajudante, se ajoelhou e ordenou que o ajudasse e olhasse em direção do mar. Não há nada, disse o rapazinho, o ajudante de Elias. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o ajudante disse: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vá avisar Acabe que prepare o seu carro e desça para Jezreel antes que a chuva o impeça. Pouco depois disso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a chover fortemente e Acabe partiu para Jezreel. E o poder de Deus veio sobre Elias e esse correu à frente da carruagem de Acabe até chegar a Jezreel. Calcula-se que a distância que Elias percorreu era de mais ou menos 30 quilômetros, Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a perseguição. Então Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias fez, matando os profetas de Baal, porque foi feito o teste do que o Deus vivo respondesse com fogo. Elias matou os profetas de Baal. E os deuses me punam se amanhã a esta hora não fizer com que o que você fez com os profetas de Baal. Elias sentiu medo, querido, claro, e fugiu. Caminhou para o deserto, parou embaixo de uma árvore e orou dizendo: chega, não aguento mais, Senhor, tira a minha vida. E o profeta dormiu embaixo da árvore e o anjo acordou tocando e lhe dizendo: levanta, come, Elias. Elias se levantou e encontrou uma porção de pães assados, uma jarra d'água aos seus pés. Ele comeu e voltou a dormir. Então o anjo apareceu novamente dizendo: come e bebe, porque tua viagem será muito comprida. Elias comeu novamente e, fortalecido, viajou 40 dias, 40 noites até chegar ao monte Horebe e entrar em uma caverna para passar a noite. Quando estava ali, Deus falou com ele dizendo: o que tu fazes aqui, Elias? E ele respondeu, queridos, amados irmãos internautas: Senhor, tenho sido muito dedicado por ti, pela tua casa, mas os israelitas quebraram os teus altares, a tua aliança, mataram os teus profetas, somente eu sobrei, e agora procuram também tirar a minha vida. E então disse Deus a Elias: Elias, fique no monte, na minha presença, porque vou passar diante de ti. E então veio um forte vento, despedaçou muitas rochas, mas Deus não estava no vento. Depois, queridos, veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto surgiu fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo veio um suspiro, uma brisa suave. Quando Elias ouviu a brisa, saiu da caverna, tapou o rosto com as suas vestes e uma voz lhe perguntou assim: o que está fazendo aqui, Elias? Volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. Também Geu, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser
que o que escapar da espada de Israel, matá-lo-á Jeu, e o que escapar da espada de Jeu, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 1 Reis, capítulo 19, verso 15 ao verso 18. Então, depois disso, você tem um chamado de Eliseu. Elias encontrou Eliseu arando no campo, queridos, jogou sua capa sobre ele. Eliseu pediu para que o profeta apenas deixasse despedir-se de seus parentes. Elias permitiu. Eliseu se tornou seu auxiliar a partir daquele momento, então. E a profecia contra o rei Acasias, né? Depois da morte de Acabe, seu filho Acasias passou a reinar sobre Israel. E certo dia Acasias caiu da sacada do seu palácio e ficou muito ferido. E mandou os mensageiros consultarem Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Você vê que as pessoas não se convertem, mesmo vendo toda a ação de Deus, né? Mas o anjo de Deus falou com o profeta Elias, dizendo: levanta-te, sobe para encontrar os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Veja, por isso, assim diz o Senhor: na cama que subiste não descerás, mas em falta morrerás. Então Elias partiu e informou os mensageiros sobre a palavra que havia ouvido do Senhor. Ao chegar essa notícia aos ouvidos do rei Acasias, este mandou 50 soldados irem buscar Elias. Elias se encontrava no alto de um monte quando os soldados chamaram: homem de Deus, o rei te ordena que tu desças. E aí Elias responde assim, ó: se eu sou homem de Deus, né? Se eu sou homem de Deus, que desça nesse momento fogo do céu, tá? E consuma você e os teus 50. E o fogo desceu. E os consumiu. Aí, a Bíblia diz que depois de alguns morrerem, Elias decidiu ir, né, lá consultar, falar com o rei e entregar a profecia. E o anjo lhe falou: acompanhe, não tenha medo desses. E Elias foi encontrar-se com o rei e anunciou o que já havia profetizado antes. O rei Acasias, ao saber, né, que ele tinha que a primeira leva de soldados havia morrido, ele mandou soldados de novo. De novo o fogo do céu desceu, consumiu os soldados, e o terceiro grupo foi enviado. Então ele mandou 2 grupos, os 2 primeiros grupos morreram, mas o terceiro grupo que foi enviado, né, diferentemente dos 2 primeiros, dessa vez o oficial responsável se ajoelhou ao se aproximar de Elias e clamou pela sua própria vida: homem de Deus, tem piedade de mim e dos meus 50 homens. O anjo falou a Elias: acompanhe, não tenha medo dele não. E Elias foi encontrar-se com o rei e anunciou o que já havia profetizado antes. Acasias morreu exatamente segundo a palavra de Elias. E Elias é levado aos céus, né? Elias é levado aos céus. Elias e Eliseu pararam às margens do rio Jordão. A Bíblia diz que Elias tirou o seu manto, enrolou e bateu sobre as águas 2 vezes. As águas se dividiram. A Bíblia diz que eles passaram pelo meio do rio, em terra seca. E ao chegar do outro lado, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer por você antes que seja levado? Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito, me dê a porção dobrada do teu espírito profético. E respondeu Eliseu. E Elias disse a Eliseu: se visse o arrebatamento, seu pedido seria atendido. Caso contrário, não seria. E de repente, enquanto caminhavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo e levou Elias. E Eliseu observou todas essas coisas e ele disse assim, ó: meu pai, tu eras como os carros de Israel, os teus cavaleiros. Segundo Reis 2:12. A unção de Elias repousou sobre Eliseu e este nunca mais o viu. Elias foi tomado pelo Senhor e Eliseu ficou em seu lugar. São os profetas que fizeram história, que estão aí na galeria dos grandes homens de Deus da Bíblia Sagrada, os grandes profetas do reino de Israel. Então, meus amados e minhas amadas, que nós possamos ser como Elias, não negociar com o pecado, não se curvar diante do pecado, não fazer corpo
com o pecado, que é o que muitos crentes têm feito, que é o que muitos cristãos têm feito: negociar com a coisa errada, o pecado. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, depois de um breve resumo da história de Elias, homem temente, como também Obadias, os 100 profetas que não se curvaram diante de Baal. Ó grande e soberano Deus e magnífico Pai, que o Senhor nos dê força, nos dê graça, nos dê unção, para nós não nos contaminarmos, para nós não cedermos ao pecado, Senhor, cedermos às vaidades, cedermos às carnalidades. É notório que temos visto mudanças radicais, mudanças terríveis, meu Senhor, nos últimos dias. Como o Evangelho está mudando, quantas pessoas negociando com o pecado. Ó meu Santíssimo, o espírito de engano, o espírito de sedução, ele tem realmente enganado a muitos, até mesmo dentro da tua casa. E quando eu digo, Senhor, enganado a muitos, tem enganado a líderes, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, homens que até mesmo ministram no teu altar. É o tempo do fim. A Bíblia diz que surgiriam muitos falsos profetas e nós estamos vendo isso, Santíssimo. Por isso, eu glorifico e exalto o teu nome. Eu magnifico o teu santo nome. Nos ajuda a nos manter de pé, a nos manter fiel, a nos manter vivos, Senhor, vivo espiritualmente na tua presença. Quantos, meu Santíssimo, estão desapercebidos, estão desorientados, desorganizados espiritualmente falando. Por isso eu quero pedir ao Senhor, ajude-nos a perseverar, a continuar na tua presença, a não olhar para trás, não olhar para o homem, não olhar para a mulher, não olhar para os escândalos, mas olhar somente para ti, autor, consumidor da nossa salvação. Desperta-nos para sermos fiéis, para sermos sinceros, para pregarmos o verdadeiro Evangelho, ó Pai. Em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Santíssimo Deus, magnífico Pai, soberano, eu te apresento todas as famílias da terra, todas as denominações, os teus servos e servas, as nações. Te apresento, ó Deus, vivos líderes mundiais, como Vladimir Putin, presidente russo, como Zelensky, o presidente da Ucrânia, a União Europeia, os Estados Unidos da América. Abençoa ricamente o teu povo, a tua igreja, os teus servos. Desperta uma geração de adoradores por excelência, uma geração de crentes salvos, meu Deus, em nome do teu Filho amado. Nós te suplicamos e te imploramos em nome de Jesus. Faz coisas grandes. Não deixe sermos enganados, iludidos pelo pecado, pela mentira, pela vaidade, Senhor. Iludidos pelas coisas profanas desta vida. Mas sermos guiados pelo Espírito de Deus. Sermos direcionados pelo Espírito Santo. Ó grande e magnífico Deus, sua palavra nos diz para nós buscarmos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. O tempo é esse, Senhor, em que os verdadeiros adoradores te adorarão em espírito e em verdade. Por isso a tua palavra é fiel, sua palavra é verdadeira, sua palavra é sincera, sua palavra é poder de Deus.
Ó Santíssimo, quebre as cadeias, os ferrolhos que aprisionam este homem, esta mulher. Este homem, esta mulher, dominado por espíritos imundos de perturbação, de engano, de mentira. Que no nome de Jesus possamos ser transformados por Tua Palavra, salvos por Tua Palavra, em nome do Teu Filho amado, do nosso Senhor Salvador. Que neste lar, onde nós estamos orando, entre a paz, entre a alegria, entre a comunhão, entre a verdade, entre a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Graça e paz, em nome de Jesus.